Bom, eu trabalho que o responsável pela primeira grande história do Brasil na UNICEF, no painel do algodão. Bem, antes, quando você fica achando o PowerPoint, muito obrigado, Luiz, por estar aqui, é um prazer, boa noite a todos. Eu falo um pouco de câmbio, porque nós estamos no contrafluxo, que é 1,70 e 1,71, que foi hoje. E o Brasil resolve as coisas de maneira desorganizada. Só na hora que nós começamos a balançar bem, se tiver mais reserva, daí o Zucão resolveu por nós. De começar a tomar medidas para que isso pudesse ser corrigido com mais critério, mais calma. Mas infelizmente parece que não vai acontecer, porque só olha no lado doentista. Bem, vamos lá, vamos falar de diplomacia comercial. Eu começo uma corrida de obstáculos. Eu acho que não tem uma coisa única e você vai, passa um, vai para o segundo, passa para o outro. Então eu separei aqui o que eu considero 3 grandes grupos. O primeiro obstáculo que você tem que vencer é as questões técnicas. Eu falo aqui na sanitária e sanitária, que vimos no setor agrícola, mas tem barreiras técnicas que não são essas, que não são as agrícolas, que também estão aí nessa categoria. O primeiro obstáculo é você vencer. Se você não venceu isso, você não chegou lá. Né? Se você quer, sabe se tem copa, se tem tarifa, se tem acesso, você está proibido de chegar perto por uma questão técnica. O segundo obstáculo são as barreiras tarifárias, aí onde engloba todo o debate que a Vera está colocando, negociações comerciais, mas o terceiro obstáculo é comercial mesmo, né? Conhecer o mercado consumidor externo e como chegar lá, distribuição, logística, consumidor, o que tem para vender, o que tem para comprar, quais são os seus concorrentes. É uma questão bem comercial mesmo. Então, indo para o detalhando um pouco mais, começando do fim do comercial, então, o Ministério das Relações Exteriores tem um departamento de promoção comercial, onde esses sistemas comerciais estão enrolados. Você tem, nas embaixadas, tem os CIPONs, então, onde eles têm o responsável por segunda embaixada tem vamos dizer, o posto avançado pensando nesse lado comercial para apoiar o brasileiro. Né? Tem a Apex, que toda a agência brasileira de promoção de exportação, que também tem apoiado esse esforço exportador nesse lado comercial. Acho que tem um grande trabalho que eles às vezes fazem muito bem, às vezes não tão bem. Ser informado, uma pequena empresa ir para o exterior é muito difícil. Essas grandes corporações brasileiras hoje têm escritórios comerciais que são maiores que a embaixada, mas para uma empresa média, pequena, ela tem acesso à informação muito importante, muito válido, e as embaixadas fora podem, algumas fazem bem, outras não tão bem, mas acho que esse que é o papel, o valor dessa informação. E feiras e eventos, que é o grande papel da Apex, né? E também uma maneira de você levar o vendedor, o tirador de pedido lá para frente, receber os compradores, iniciar o processo comercial ali, fazer isso de uma maneira mais organizada, de uma maneira que você atue vendendo mais Brasil, não de uma maneira isolada, onde o todo ajuda a vínculo do indivíduo. Né? Acho que é um papel que também melhoramos. Melhorando, né? A gente sempre nunca melhorou o suficiente por ter que criticar, mas o fato é que nas últimas 2 décadas que eu acompanho, isso está um pouco melhor. Não o suficiente, mas está um pouco melhor. E o desenvolvimento de canais de distribuição, ter distribuidor, ter vendas, conhecer os compradores, toda essa questão comercial é parte do Itamaraty tem isso, na Apex tem isso, no próprio Ministério da Agricultura tem uma pequena seção que tem isso. Acho que é todo um desafio. Indo agora para o primeiro, esse era o último dentro da minha sessão ali, as barreiras técnicas, é onde eu tenho nos últimos anos até trabalhado mais, aqui no último que eu falo. Você lidar com a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério, que
tem as regras internacionais da OIE, nesse caso de saúde animal, tem regras de saúde vegetal, você tem o SPS, o Acordo Sanitário, que foi um grande avanço também da Uruguai, que simplificadamente diz que toda barreira tem que ter base na ciência. Então, não só que tem a ciência americana, a ciência europeia, a ciência japonesa, e mesmo quando você trabalha em cima de uma barreira, teoricamente ciência, de uma ciência consensual, a ciência que está lá depositada na OIE, é algo que não tem controvérsia, muitas vezes tem grandes controvérsias, você daí não tem o SPS, não tem nada que diga a rapidez que esse processo de aprovação, de análise deve ser feito. Então demora anos dentro que o país faz do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, e é uma grande barreira que o Brasil enfrenta de muito. Como nós crescemos nos mercados abertos, mas os mercados fechados são imensos. Você tem muito mais comércio a ser conquistado em barreira sanitária e sanitária do que você tem comércio a ser conquistado com uma negociação multilateral ou mesmo bilateral. Então e o empenho, o foco, a prioridade que isso existe é muito menor do que deveria, considerando o potencial de ganho de comércio. Então, se entrássemos no Japão, entrássemos na Coreia do Sul, nas carnes, por exemplo, que sofrem muito, as frutas também sofrem muito, você poderia, quer dizer, você negociar o sul da Europeia, você tem uma cotazinha muito pequena. Você entrar no Japão, você tem 200 vezes essa cota, 100 e tantas vezes essa cota. E a atenção e a prioridade para essa questão de derrubar essas barreiras técnicas é muito pequena. E também por que é muito pequena? Acho que você tem que, antes de tudo, ter sanidade. Se você não tem sanidade, você não adianta você chegar lá e pôr a culpa no outro. É uma barreira, não deixa eu vender. Você tem a mosca, você tem o vírus, então você não tem sanidade. Então, tem que ter essa obrigatoriedade de você ter. Depois que você tem que convencer que você tem. Que é o processo que demora muito. Então, esses critérios técnicos do SPS, como é difícil você passar por esse processo, eu falei muito. As missões sanitárias, os veterinários, o agrônomo vem aqui, olha, volta, passa um ano. A gente conta o tempo em dias, às vezes conta o tempo em anos, poderia passar aqui mais uma hora, contando casos dessa verdadeira loucura que é fazer isso, às vezes, com dúvida, seja em termos de insanidade, porque também o Brasil, mesmo que faz bobagem mesmo, né? E também abandonar a própria sorte, porque a prioridade de que aquilo seja mexido é muito pequena. Então, você fica na mão do veterinário do país externo. Se você quiser deixar engavetado, vai ficar engavetado um ano, dois. Então, como é que você. O processo de fazer isso aí, sair da gaveta e andar, é um verdadeiro martírio. Agora, indo para a barreira tarifária, que as negociações começaram, acho que é um grande tema que eu atualmente estou mais afastado, mas eu tive um tempo que me dediquei muito junto com a Vera, toda hora de Genebra, teve consumo de Genebra. Não tem, mas esse é um grande tema ainda a ser conquistado. Né? Eu acho que só porque a rodada Doha deu uma paralisada, as pessoas parecem que abandonaram essa questão, muito pelo contrário, deviam estar mais ativos, porque a rodada Doha parou, porque talvez o avanço fosse benéfico no Brasil, mas parou. Então, o Brasil tinha que estar com a sua estratégia de provocar avanços nessa questão tarifária de outras maneiras. E me parece que ainda não está. E eu não vou aqui colocar a culpa no governo, não acho que o culpado sempre nunca é unicamente o governo, é parte disso, mas a culpa é muito mais da sociedade como um todo, e o governo até como reflexo dessa sociedade. Então, o Ministério das Relações Exteriores, que tem essa face mais exposta da negociação, aquele diplomata ele é treinado para essa negociação, ele está lá, ele está no posto externo, então ele é um negociador de fato, mas ele é um negociador, mas
mas ele não é o formulador. Não é ele que deveria decidir o que é que está sendo negociado. Ele, decidido pela sociedade, mesmo antes de decidido, ou depois disso, decidido pelo Poder Executivo, o apoio legislativo, sim, a negociação, sim. Mas esse processo de formular o que a gente quer numa negociação comercial é um processo que melhorou muito nos últimos 20 anos, mas ainda deixa muito a desejar por culpa nossa de sociedade, por às vezes não saber muito o que a gente quer, né? Então, você, com toda a proposta, estratégia de negociação, o que você vê é que os atores eventualmente perdedores são extremamente articulados e estão lá para dificultar e para barrar. E os atores ganhadores, né, vencedores do processo, muito, às vezes, omissos, né? Às vezes ausentes, às vezes por serem desorganizados. E é natural, em todo embate, o perdedor sempre se articula mais e é mais forte e sai na frente. Isso é em tudo, né? O vencedor, às vezes, não sabe nem que ele é o vencedor. Então, esse que se deseja, que o Brasil deseja, nessa negociação comercial, você vai produzir, terá efeitos no que teremos aqui como economia, como parque produtivo, como emprego. Isso que você está negociando lá, você está negociando mais desenvolvimento, mais emprego, ou importação, competitividade, benefício do consumidor. É isso que você está negociando lá. Essa questão do que é que o Brasil deseja e melhorou muito nos últimos anos, mas ainda é muito incipiente, né? E eu acho que a gente depende muito da sociedade ter organização para isso, né? Você depende muito da academia, desenvolver, conhecer, porque isso não é trivial, né? Exige estudos, exige compreensões, exige modelos, formulações, para que possa mostrar para a sociedade que essa posição negociadora, essa estratégia, esse eventual ganho, o que você está sentado lá na frente representa quando você voltar para cá, e o que vai mudar no Brasil, e qual é o ajuste que o Brasil vai ter que ser feito. Então, para ter uma posição negociadora forte, você precisaria ter isso aí com grande clareza, né? Se você tivesse isso com grande clareza, era uma força muito grande e levava para frente. Quando isso é fragilizado, e é fragilizado muitas vezes por pouca análise, e melhorou muito, não é crítica, mas ainda tem muita coisa. Toda a gama de acordos de livre comércio que o Brasil tem ficado ausente. Eu vejo muito pouco estudo de fato o que representa esse, o que representa aquilo, o que representa nem sentar para conversar com os coreanos, né? Que também querem sentar conosco. E a gente nem parece que não deve sentar lá, não deve sentar lá porque algum setor que tem lá o pânico coreano já mata a ideia lá na fonte e o estudo do que representaria aquilo não vem, né? E eu acho que é uma falha nossa sociedade, né? E chega lá e que deveria ser mais provocada. Então, eu acho que esse debate com as pessoas aqui também melhorou muito nos últimos 20 anos, está muito longe de ser o que deveria, né? Porque você às vezes você é chamado, às vezes você não é chamado, às vezes você é chamado numa data, às vezes na data. Você sente, às vezes, que você só é chamado quando você não vai trabalhar, quando você vai trabalhar, você não é chamado, você tem que trabalhar de outra maneira, porque o processo de consulta pública que deveria existir não é formal, não é cuidado, então permite decisões que acabam. Não são as que a sociedade quer, mas são as que às vezes convém no momento. Eu acho que é uma falha nossa como sociedade, né? Até o próprio poder legislativo, né? Essas comissões de política externa da Câmara e do Senado, eu já tive
eu diria, possibilidade. Já fui a algumas. Né? E o parlamentar, são questões muito complexas. Se não está corretamente embasado e não tem um estudo ali na mão, só essa posição, isso representa isso, ou isso aqui representa aquilo, é isso que você vai. Ele fica. Qualquer diplomata que for lá, dá um banho. Né? Então, porque são assuntos complexos e os institutos. E olha que melhorou muito mais, as pesquisas, os estudos em cima do que representam aquelas posições não são suficientemente elaboradas, embora existam, e a gente nem existia. Né? Então, a gente critica porque a gente quer mais. Né? Eu vou criticar porque você está falando. Não, avançamos muito, mas falta muito ainda ir para a projeção que o Brasil tomou, para o vulto que o Brasil tomou, e para a rapidez do processo de globalização aqui. Daí nós falamos muito devagar, porque as coisas estão ocorrendo muito depressa, não tem ninguém dormindo no ponto, e às vezes eu sinto que a gente está aqui ainda, sei lá, esperando muito. Eu acho que é isso, o papel da sociedade civil que é essencial, que melhorou muito, mas que ainda falta muito para acontecer. Então, você pega 20 anos atrás, não tinha nenhum desses centros de estudo, institutos de estudos que tem aí hoje. Né? Então, é um avanço. Agora, se você também parar e fazer uma análise do que tem lá, é incipiente. Culpa deles? Não. Culpa de que nós, como sociedade, não estamos, em primeiro lugar, proporcionando os meios financeiros para que os estudos pudessem ser feitos, induzindo, questionando para que os estudos fossem feitos. Então, a gente acaba trabalhando em cima de posições frágeis, e posições frágeis fatalmente são posições fracas. O futuro depende só de nós, e é isso aí.